As feministas radicais, as progressistas, os progressistas, a esquerda estão completamente loucos com este livro. Eu não sei como é que esta gente lê um livro tão rápido, sou sincero, porque toda a gente já sabe, já analisou tudo sobre o mesmo. Eu já tinha trazido aqui um pequeno excerto de um debate do professor Paulo Otero com Isabel Moreira. E vocês viram o resultado, cada um tira as suas próprias ilações. Continuamos a bater novamente no mesmo assunto e, outra vez, arroz. O professor Paulo Otero em confronto com uma feminista. Aliás, não uma, duas feministas. Desta vez não foi só a sua oponente de debate, mas também a própria jornalista quis entrar no debate. O exercício da atividade laboral não é apenas, excluindo os casos de teletrabalho, não é apenas fora do lar. No lar desenvolve-se um trabalho fundamental e não apenas um trabalho com uma vertente económica, mas sobretudo um trabalho afetivo, um trabalho dentro da família. Mas esse trabalho é diferente entre o homem e a mulher? É necessariamente diferente. Porquê? Desde logo por um fator que se chama, numa única palavra, maternidade. Podem-se dar as voltas que se entenderem nas construções sociológicas mais perfeitas, mas um homem nunca pode ser mãe. E uma mulher nunca pode ser pai? Não, muitas vezes aí está. Uma mulher muitas vezes assume o estatuto dentro da família de ser mãe e de ser pai. E o pai? Quando um pai está ausente, quando um pai morre, quando um pai não existe. E vice-versa? É mais uma difícil. Mãe, infelizmente, também morre. Quando estes 22 subscritores elaboram estes textos, quando um deles diz esta frase, as senhoras alegadamente tiranizadas que nunca se queixavam, sabe perfeitamente que isto é uma verdade. Nunca se queixavam porque seriam mortas quase se o fizessem. Por isso é que nunca se queixavam, porque não podiam. Porque eram dependentes economicamente dos maridos, porque não tinham liberdade de circulação. E o próprio justifica mais à frente que não se queixavam porque não participavam na vida pública, estavam dedicadas à família. Nós não podemos apagar isso da história. Referir isso não significa que se concorde, mas significa que é um facto, um dado histórico. E em que é que interessa recordá-lo? Interessa recordá-lo? Num livro sobre identidade e família no século XXI? Interessa recordar para fazer o contrapeso, para fazer a comparação. Tem um espírito de lançar o debate. E tal Mas como não é um legítimo. debate que já está feito e terminado? Numa democracia não há debates terminados. Só num modelo totalitário é que há debates terminados. É que há certezas adquiridas. Numa democracia, repito, tudo é reversível. O princípio da maioria determina naturalmente que uma maioria política possa solucionar em termos diferentes aquilo que uma anterior maioria adotou. Tudo pode ser reversível. Foi essa a sua expressão? É verdade. É verdade. Mas sabe o terror que causa nas famílias, nas pessoas que nos estão a ver neste momento, essa frase? Tudo pode ser reversível. É que se calhar o Paulo e eu, se calhar não sabemos, porque temos uma posição até bastante privilegiada, mas sabe o terror que isso causa em pessoas que nos veem por todo o país, que têm identidades que são prejudicadas, discriminadas todos os dias? Ninguém é prejudicado. Vamos lá ver. Ainda não terminei, Paulo. Que não conseguem sair de casa, ou melhor, que são expulsas de casa por causa da sua identidade, que não conseguem ter um trabalho porque são discriminadas, que não conseguem, que inclusivamente têm questões de saúde mental, de ansiedade, de depressão e do maior risco de suicídio. Quando é criticado num dos textos, por exemplo, o facto de o aborto ser um direito, uma mulher que se vê perante uma situação de uma gravidez não desejada e que está, por exemplo, neste momento, à procura de uma opção para conseguir realizar o seu direito, fica sim num terror. Não. É que as nossas declarações têm um impacto particular e direto. Fica num terror porque não há apoio às mães, não há apoio à maternidade. Tenho duas últimas perguntas. Há uma coisa delas que se chama liberdade de escolha, Paulo. É não é sobre só por necessidade. Mas liberdade de escolha sem privar arbitrariamente a vida de um ser humano. Mas mas aí entramos, e é uma questão ideológica. Não é ideológica, é científico. Aí é uma questão ideológica. Aí é uma questão ideológica. É um ser humano. Aí é uma questão ideológica. E a mulher não é um ser humano para poder escolher? Obviamente, mas eu posso escolher em primeiro lugar, privar arbitrariamente alguém de uma vida? Olha, só em relação ao aborto... E depois nasce, e o Paulo Otero não concorda que seja adotada por casais homossexuais? Não. O que eu digo é que é preferível a adoção, e a adoção, naturalmente, por casais assentes na biparentalidade. Pois. Mais perguntas?
Aqui temos de tirar 3 conclusões. A primeira conclusão é que, de facto, o jornalismo morreu. Num determinado momento, não era a oponente de debate a debater com o professor Paulo. Num determinado momento, era a própria jornalista a fazer esse debate e a outra a fazer figura de parva. Num segundo momento, nós conseguimos perceber que, para as feministas radicais, um feto não é uma questão de vida, não é uma questão científica, é uma questão política. Isso é uma questão política. Como vocês ouviram, a fulana a dizer. Mas quando falamos de identidade de género, aí não. Aí já é uma questão puramente social, científica e não política. Aqui a dualidade de critérios desta gente a ser completamente desmascarada. Por outro lugar, ficou bem esclarecido novamente que o nosso país não tem políticas de natalidade. O nosso país não tem incentivo a aumentar a natalidade. E isso ficou bem descrito. E as feministas deste país e esta transformação social que estão a querer fazer com este progressismo criaram uma espiral do silêncio onde determinados assuntos são proibidos de ser discutidos. Independentemente da opinião das pessoas, se são a favor ou contra o livro, se gostam ou não do livro, as opiniões que têm das bandeiras do livro, este livro tem um mérito de uma coisa, de quebrar o tabu que esta transformação social progressista instalou neste país e proibiu até algumas pessoas de exprimirem a opinião sobre determinados assuntos, nomeadamente até o próprio homem opinar sobre esses mesmos assuntos. E foi bonito de se ver que as ditas feministas tolerantes da igualdade e de mais algumas bandeiras que são encostadas à esquerda, a transformarem-se em autênticas autoritárias que não querem que estes assuntos sejam discutidos, porque quem o fizer tem que ser abatido publicamente. E acho que qualquer pessoa com 2 dedos de testa, independentemente das opiniões que tem dos assuntos, vai perceber a agressividade com a qual este livro foi demonstrado na sociedade. Por isso é que para esta gente, e como disse o professor Paulo, há assuntos que eles não querem falar, mas em democracia nós temos que discutir sempre tudo. A democracia é uma constante, nada é estagnado. E aí este livro foi fundamental para mostrar que em 50 anos de 25 de Abril, que a esquerda tanto gosta de falar, vivemos numa palhaçada de democracia que nem assuntos que são essenciais se pode mais discutir. Eu não sei a vossa opinião, mas deixem aí nos comentários, deixem também um like, subscrevam e encontramos-nos no próximo vídeo.